Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos à nossa primeira aula de microcontroladores da Evolute. Todos nós estamos vivendo momentos de grande incerteza e angústia diante dessa crise de saúde mundial sem precedentes. Essa crise, ela testa nossa capacidade de adaptação e nossa resiliência. Meu nome é Gabriela Gonzalez e eu estarei ministrando essa disciplina online para vocês até que tudo volte ao normal. E tudo vai voltar ao normal. Antes de iniciar a aula, falarei a respeito do sistema de avaliações e tolerância de faltas. Nós teremos três avaliações, a V1, a V2 e a V3. Essas três notas serão somadas e divididas por 3 para compor a média. Lembrando que essa nota terá que ser maior ou igual a 5, tudo bem? A respeito da tolerância de faltas, a nossa carga horária é de 80 horas. Portanto, o máximo de faltas permitidas são de 20 horas aulas. Lembrando que cada dia nosso, ou seja, cada aula por dia, contém 4 horas aulas. Então, fiquem bastante atentos a essa tolerância de 25%. Tudo bem? Vamos falar a respeito do microcontrolador. O microcontrolador é um chip que contém praticamente um pequeno computador embutido, de baixo custo, incluindo núcleo de processamento, memórias tipo RAM, ROM e flash, periféricos de entrada e de saída, conversores de sinais, gerador de clock, entre outros. Agora vamos falar sobre o processador. É impossível não fazer analogia de que o processador é o cérebro do computador. De fato, todas as informações são processadas nele e os programas de computador, sejam eles editores de textos, planilhas eletrônicas, visualizações de e-mails, jogos ou de qualquer outro propósito, são instruções que são lidas pelo processador. E também cabe a ele, o processador, executar os cálculos matemáticos que são solicitados por esses programas. Esses fantásticos componentes são, na verdade, circuitos integrados que recebem informações, processam e enviam para outros componentes do computador. Eles são compostos por uma grande quantidade de transistores. Transistores são componentes eletrônicos capazes de funcionar como interruptores de corrente por elétrica, por exemplo. Apenas como referência, alguns processadores possuem mais de 2 bilhões de transistores. Isto é um número totalmente imaginável, né? Já que estamos falando de um componente, ou seja, o processador, depois de encapsulado, ele mede em torno de 5 centímetros em cada lado. Mas isso só é possível graças à nanoeletrônica, que possibilita que um transistor chegue a incríveis 22 nanômetros, ou seja, um transistor é extremamente pequeno para poder caber tantos transistores dentro desse nosso processador. Vamos falar agora sobre memórias, né? O que são essas memórias? Sobre a memória, como a gente já sabe, é algo que armazena informação. Agora vamos falar sobre os tipos de memória, por exemplo, a memória RAM. A memória RAM é um tipo de tecnologia que permite o acesso aos arquivos armazenados no computador, diferentemente da memória do HD, a RAM. Ela é uma memória volátil, ou seja, não armazena conteúdos permanentes. A RAM, ela significa em português memória de acesso aleatório. E só lembrando que a memória volátil ela é aquela que perde o conteúdo quando é retirada a alimentação dela, tudo bem? Agora vamos falar um pouco sobre a memória ROM. A memória ROM, que é uma memória de leitura, ou seja, que permite apenas leitura de dados, é uma memória não volátil, ou seja, não volátil, ela não perde a informação na ausência de energia, tudo bem? E sobre a memória flash,
A memória flash refere-se a um tipo particular de EEPROM ou E2PROM. Significa, em português, memória somente de leitura, programável, apagável eletricamente. É nada mais do que um chip de memória de computador que mantém informações armazenadas sem a necessidade de uma fonte de energia. Tudo bem? A respeito dos periféricos de entrada e de saída, ou seja, eles são dispositivos de entrada e de saída, né? Como é que conseguimos enviar um determinado dado para o computador e como conseguimos ver esse resultado, ou seja, ter esse retorno desses dados após o processamento dele. Essa é a função dos periféricos ou dispositivos de entrada e saída. Esses dispositivos de entrada e saída também podem ser chamados de periférico de I/O, ou seja, input/output, tudo bem? Esses dispositivos são extremamente importantes no processamento de dados, pois, como sabemos, o computador ele passa por três fases de processamento de dados, que é a entrada de dados, o processamento desses dados e a saída. E é através dos dispositivos de entrada que conseguimos enviar algum dado para o computador processar. E podemos ver o resultado desse processamento com os dispositivos de saída, como podemos ver aqui na imagem. Temos dispositivos de entrada ou periféricos de entrada, que são teclado, mouse, câmera, scanner, tudo aquilo que ele vai pegar a informação e jogar para o computador. Também temos dispositivos de saída, que é aquilo onde a gente pode ver o que foi processado, ou seja, um monitor, onde eu consigo visualizar, um fone de ouvido, por exemplo, um projetor, é tudo aquilo que vai sair com informação. Também existem alguns dispositivos que podem, ora, assumir a função de periférico de entrada e hora de saída, como é o caso do tablet aqui, que ele recebe informação touch e também você pode visualizar a resposta dessa informação. Ou um CD que pode fazer leitura e ao mesmo tempo você pode depois visualizar a informação que está lá. Tudo bem? Esses são os nossos dispositivos de entrada e de saída. A respeito dos conversores de sinal. O que é um conversor de sinal, né? O conversor analógico digital, que frequentemente ele é abreviado apenas como conversor AD, ou ADC, que é conversor analógico digital. É um dispositivo eletrônico capaz de gerar uma representação digital a partir de uma grandeza analógica, normalmente um sinal representado por nível de tensão ou intensidade de corrente elétrica. Vamos a um exemplo usual, né? Vamos supor que a gente tem um microfone aqui, alguém fala no microfone, sabemos que o sinal da nossa voz é um sinal alternado, tudo bem? Ele, ora tá alto, ora baixo, mas nunca nível alto ou baixo. Ele consigo ver ele de forma discreta. Cada ponto aqui no tempo eu consigo perceber um sinalzinho dele, tudo bem? Ele é um sinal analógico, tudo bem? Só que o nosso computador, a nossa máquina, ele é um sistema digital, ou seja, ele recebe informações, ele tem que receber informações digitais de zeros e um. Nunca vai ter meio termo aqui, tipo meio. Ele vai ter ou on-off, né? Ou tá ligado ou está desligado. Ligado nível alto, desligado nível baixo. E como é que eu faço para pegar o meu sinal analógico, que pode ser um sinal de uma voz, ou um sinal de temperatura, ou de corrente elétrica, e transformar para esse sinal digital que o computador entende, que a minha máquina entende? É nesse momento que entra o conversor AD. É um conversor onde ele vai converter esse sinal analógico em sinal digital para que o computador possa processar essa informação. Também temos um gerador de clock. O primeiro, o que é um clock, né? O clock, ou relógio, é um sinal gerado pelo cristal de quartzo. E o gerador de clock não é nada mais, nada menos que um cristal de quartzo. A gente pode ver, tem a representação aqui e ele aqui, que é esse cristal, ele vibra em alguns milhões de vezes por segundo com uma precisão quase absoluta.
E esse sinal é usado para coordenar as ações de dois ou mais circuitos eletrônicos, ou seja, para sincronizar esses circuitos eletrônicos. Um sinal de clock oscila entre os estados de nível alto e nível baixo, ou seja, on-off, ligado ou desligado. Normalmente, ele normalmente usa um ciclo de trabalho de 50%, ou seja, metade do tempo ele está ligado, a outra metade desligado. Entendeu? E assim até o final, que gera uma onda quadrada. Estamos vendo aqui uma onda quadrada, já que o mesmo período que ele está ligado, no outro período, do mesmo tempo ele está desligado. As vibrações desse cristal são usadas para sincronizar, por exemplo, os ciclos de uma placa-mãe. Tudo bem? E quais são as vantagens, né? Existem diversas vantagens no uso de microcontroladores para a construção de circuitos eletrônicos. Dentre elas, podemos citar os seguintes. Tem um custo de projeto, um custo baixo, né, de projeto e construção, tem um consumo de energia mínimo, tem uma facilidade na programação de ver posteriormente a linguagem de programação que é utilizada para eles, tem um sistema extremamente compacto, que é tudo em um, praticidade para a reposição. E vamos fazer aqui uma pequena comparação entre microcontroladores e microprocessadores, que também podem ser chamados de MCU para microcontroladores e CPU para microprocessadores. Um microcontrolador é diferente de um microprocessador de várias maneiras, mas o principal ponto é a funcionalidade. Um microprocessador necessita de diversos componentes externos, como memória, barramentos e periféricos para poder operar. O MCU contém esses elementos todos embutidos, tudo bem? Além disso, o microprocessador geralmente faz parte de um sistema programável genérico, como um computador, ao passo que o MCU ele realiza apenas a tarefa específica para o qual foi programado dentro de um circuito eletrônico. Tudo bem? Agora vamos falar um pouco sobre arquiteturas, né? Há basicamente dois tipos de arquiteturas de computadores digitais, a Harvard e a von Neumann. A arquitetura de Harvard tem esse nome, pois tem as suas raízes no computador de Harvard Mark I. A sua característica principal é que ela possui aqui uma memória separada para armazenamento de dados, ou seja, a minha memória de dados aqui, e a memória de instruções, que é a minha memória de programa. Dessa forma, é possível acessar a memória de programa e a memória de dados simultaneamente, ou seja, ao mesmo tempo. Geralmente, a memória de programa, aqui, que é a memória de instruções, é somente leitura, e a memória de dados é uma memória de leitura e de escrita. Assim, é impossível que o conteúdo de um programa seja modificado pelo programa por si só. Tudo bem? Também temos a arquitetura de von Neumann. Já a arquitetura aqui de von Neumann, batizada a partir do matemático e cientista da computação John von Neumann, as máquinas com arquitetura de von Neumann possuem um único sistema de armazenamento compartilhado para armazenar dados e instruções, ou seja, a minha memória de programa e a minha memória de dados juntas. Dessa forma, o programa pode ser facilmente modificado por si e pois ficam armazenados na memória de leitura e de escrita. Agora vamos fazer uma comparação, né, entre a arquitetura de Harvard e a arquitetura de von Neumann. Por exemplo, na arquitetura de von Neumann é usado em processadores convencionais encontrados em PC, servers e alguns sistemas embarcados. Já na arquitetura de Harvard, usa em microcontroladores, DSPs, encontrados em sistemas embarcados e sistemas de comunicação móvel. Na arquitetura de von Neumann, dados e programas são armazenados na mesma memória, como vimos,
E na arquitetura de Harvard, dados e programas são armazenados em memórias separadas. Na arquitetura de von Neumann, o código é executado de forma serial e demora mais os ciclos de clock. O que aqui quer dizer isso, né? Forma serial, ou seja, um por um. Vamos exemplificar aqui. Na forma serial, eu consigo mandar apenas um dado por vez. Bem? Já na arquitetura de Harvard, o código é executado de forma paralela, ou seja, eu consigo mandar várias informações ao mesmo tempo. Na arquitetura de von Neumann, os programas geralmente podem ser otimizados para diminuir o tamanho. Contudo, na arquitetura de Harvard, os programas tendem a serem de maiores complexidade. Então, a respeito dos periféricos. Um microcontrolador ele possui tipicamente os periféricos listados a seguir, que é um conversor AD, que é um conversor analógico digital, aqui. Times, que são temporizadores, né, um dispositivo que é capaz de medir o tempo. Linhas de PWM, que é modulação de largura por pulso, ou seja, através da largura de pulso de uma onda quadrada, é possível ter o controle da potência de velocidade. Também temos uma interface USB e uma interface UART, que é receptor, transmissor universal assíncrono. Ou seja, a finalidade da UART é possibilitar a transmissão e a recepção de dados que são originalmente de dispositivos de forma paralela. Tudo bem? Eu tenho um dispositivo aqui que manda dados de forma paralela, ou seja, vários dados de uma vez só, e vai enviar para um dispositivo que manda de forma serial, apenas um dado por vez, tudo bem? Também temos aqui a Ethernet, CAN, que é a área de controle de trabalho, que é um CAN, né? O CAN é um barramento projetado para que o microcontrolador e outros dispositivos, como sensores, se comuniquem entre si sem que esteja a necessidade de um computador hoster. Então, por hoje é só isso. Deixarei no portal de vocês uma lista de atividades para que seja feito, para fixação do conteúdo. Mandem as respostas para os seus professores e na próxima aula iniciaremos respondendo, né, essas questões que foram atribuídas para vocês fazerem, tudo bem? Bons estudos a todos e até a próxima aula!